Aleluia. Capítulo 10 de 2 Coríntios. E eu quero ler versículo 4. E 5, amém? Inicialmente, diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos ou pensamentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero usar esses dois versículos aqui na versão NVT, por favor. Se puderem projetar ali para mim. Aleluia. Versículo 4 primeiro. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. É isso que acontece com muita gente. Versículo 5. Destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém? Está vendo como o sentido da palavra dá um outro sentido, dá um outro parecer? Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Pode tomar teu assento, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Nessa manhã nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra em relação à ceia, em relação à Páscoa. E eu sei que muita coisa precisa ser esclarecida aqui. Por quê? Eu sei que tem muita gente que... Algumas pessoas, elas fazem, formalmente, outras pessoas contestam as outras pessoas e ambas estão no mesmo problema. Vou repetir: umas fazem formalmente, outras contestam com as outras, a maneira que as outras fazem, e ambas estão no mesmo problema. Quero mostrar isso para vocês aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiramente, irmão, você precisa entender, aleluia, o que é Páscoa. A palavra Páscoa, hebraica, quer dizer Pesach, que quer dizer passagem ou passar por cima. E na verdade, quando houve a primeira Páscoa que Deus estabeleceu, instituiu para o povo de Israel, quando estavam lá no Egito, aleluia, eles estavam prestes a saírem do Egito. E eu quero ler para vocês rapidamente, lá no livro de Êxodo, Êxodo 12 e versículo 11. Só para que você entenda algo aqui. Você precisa entender isso. Êxodo capítulo 12 e versículo 11. Aleluia. Êxodo 12, 11. Diz assim: assim, pois, o comereis, e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Vamos colocar outra versão da BNVT, por favor? Aleluia. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. É a passagem. Então tem que haver um entendimento do que é a Páscoa. Era uma transição, eles iam sair do cativeiro, da escravidão no Egito, para Deus levar eles a um propósito, a um lugar preparado por Deus, ainda que duvidaram de Deus, ainda que falaram contra Deus, ainda que murmuraram contra Deus, ainda que se rebelaram contra Deus, mas Deus na geração futura colocou eles dentro da cidade, ou dentro da terra,
né, que havia prometido a terra de Canaã. Aleluia. Mas então a Páscoa que eles celebraram aqui no Egito, aleluia, Deus deu instruções que era uma passagem, que eles tinham que passar por cima daquele Egito, que eles iam sair daquele lugar, e a instrução foi que eles fizessem uma refeição, a qual deveriam estar vestidos para a viagem, ou seja, pronto para a mudança, pronto para passar por cima, pronto para essa transição. E muita gente não entende que dentro do cristianismo, quando nós ceiamos, a palavra fala, aleluia, em 2 Coríntios, aleluia, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios, versículo 5, capítulo 5, versículo 7 e 8. Aleluia. Glória a Deus. Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa, ou massa nova, sem fermento. O que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Na outra tradução está Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Nossa Páscoa, ele já foi sacrificado. E agora nós podemos celebrar, festejar de modo diferente. Versículo 8. Por isso celebramos a festa. Que festa? Nós saímos do cativeiro, agora temos uma liberdade, uma intimidade com Deus, temos agora uma relação com Deus e uma vida nova em Deus. Então agora temos que fazer uma festa. Não com o velho pão fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade da verdade, sem nenhum fermento, ou seja, dentro de uma natureza nova. Nós fizemos uma festa na pureza de Deus, ou na pureza de Deus em nós. Se alegramos, festejamos, celebramos. Eu preguei aqui recentemente sobre o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai ao Senhor. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que ele é Deus. Foi ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela sua porta com louvor e em seus átrios com hinos. Aleluia, adorando a ele. Amém? Aleluia. Oh glória. Então a Páscoa, lugar de passagem, certo? Aleluia. Então agora nós precisamos entender que Cristo, quando muita gente tem muita limitação e se prende nessa questão, nesse fator que quando Cristo ele veio para ser a nossa Páscoa, mas a palavra que até mencionei aqui, eu queria deixar na versão Almeida mesmo, aleluia, versículo 7, por favor, aleluia, aleluia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa da igreja é Cristo. Nós já passamos lá da morte, lá da escravidão para a liberdade, lá da morte para a vida. Aí por que tem gente que ainda não passou? Mas participam da ceia. E eu não quero te condenar, eu só quero te ensinar como participar. Aleluia. Aleluia. Então, o que muita gente se prende, se perde, na verdade, no seu entendimento em relação à ceia, é porque eles não entendem o efeito da obra de Cristo. E agora eu quero ir mostrando para vocês aqui gradativamente, lá no capítulo 5 de Hebreus, Hebreus capítulo 5, vamos lá para Hebreus agora. Vamos escorrer rapidamente aqui para chegar onde queremos chegar, em nome de Jesus, e te levar onde queremos te levar, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 7. Então aqui, irmãos, precisamos entender uma coisa. Cristo, ele estava, aleluia, na forma humana, ou habitando no corpo humano, e agora ele ia passar por algo que ele nunca tinha passado.
Jesus alguma vez tinha morrido? Não. Jesus alguma vez tinha sofrido? Não. Jesus alguma vez tinha sido humilhado? Não. Sacrificado? Não. E agora ele seria. E ele sabia que tipo de morte que ele iria morrer. E agora então o que acontece, irmãos? Olha aqui. O qual nos dias da sua carne, da vida humana, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Porque era a primeira vez, irmão, que Jesus ia morrer. Então, quer dizer, porque ele era filho de Deus, ele não temia aquele momento? Não, ele teve que orar a Deus. Ele teve que buscar. Lá no Getsemane ele orou e disse, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, estava um peso sobre Jesus. Estava uma tensão em Jesus. Muita gente acha que, irmão, foi muito fácil para Jesus, porque Jesus era filho de Deus e ele não sentiu dor nenhuma. Isso é uma ignorância. Como assim não sentiu dor? Foi ouvido ao que temia. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu aqui, ele teve aqui, ó, que aprendeu, teve que praticar a obediência. Então ele teve que ser obediente nesse propósito de Deus. Ele nunca tinha feito isso, mas agora ele tinha que fazer. Por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Ainda que era filho, ele teve que ser obediente. Não era do jeito que ele achava, não era do jeito que ele queria, se gabando que agora ele era filho de Deus. Não, irmão. Só que daí a questão que eu quero que você visualize é que aqui ele estava o quê? Ele, estava habitando nessa casa temporária, nesse corpo, a qual Deus havia preparado, como diz o livro de Colossenses, aleluia, corpo me preparaste, aleluia, um corpo apenas para ele residir, morar temporariamente. E eu quero que você grave isso, para que ele morasse temporariamente, amém? Aleluia. Então ele mesmo sendo filho, ele no seu corpo, nos dias da sua carne, nos dias da vida humana, ele ofereceu clamor, lágrimas e súplicas ao que podia livrar, mas ele foi atendido àquilo que ele temia. Não, tu vai ter que fazer. Tu vai ter que fazer. Aleluia. E muita gente, irmãos, ainda tem uma mentalidade que Cristo ainda está no corpo. Cristo ainda é um humano. Ou ainda está naquela visão lá na história, eles ficam passeando pelas histórias bíblicas e que estão lá olhando para Jesus como homem ainda. Jesus não é mais homem, ele só se fez homem. Ele se fez homem, irmãos, para salvar o homem caído. E para salvar o homem caído, ele habitou dentro de um corpo caído igual ao meu, seu, para nos dar a vida eterna. A viva esperança de que um dia teremos um corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Um corpo incorruptível, um corpo imortal. Amém? Aleluia. Então aqui, irmãos, aleluia, a palavra nos fala que Cristo então estava ali, oferecendo clamor, e ele teve que praticar, obedecer à vontade de Deus, ainda que era filho. Ah, porque eu sou filho, eu estou isento, não preciso fazer nada. Não, teve que fazer. Amém? Aleluia. Então, irmãos, isso é muito importante nós entendermos, mas isso eu só estou introduzindo para que você venha captar o que vai ser dado aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês, que dentro da aliança, da velha aliança, da lei, falando da lei, porque muita gente, principalmente no meio dos cristianismos, da ignorância do cristianismo de hoje, muitas pessoas estão usando mandamentos da lei, regras da lei, e estão dizendo que é a lei de Deus, é a lei isso, é a lei é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então vamos entender uma coisa aqui, ó, capítulo 9 de Hebreus, e nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Vamos lá. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, que era a lei de Moisés,
tá? Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Irmãos, o que é isso? O que significa isso? Uma aliança entre as palavras da lei que estava escrita no livro e o povo, era uma aliança. E eles foram aspergidos pelo quê? Pelo sangue dos animais, sangue de bezerros, bodes e com água. E eles foram, o sopo, que era tipo uma lã, era pego e foi aspergido, jogado sobre o livro e sobre o povo. E também, por seguir, versículo 20, dizendo: esse é o sangue do testamento, da aliança que vos tenho mandado. Esse é o sangue. Agora nós estamos em uma outra aliança com outro sangue, mas as pessoas não se dão conta disso. Não são pessoas definidas, aí são suscetíveis aos enganos, às manobras, aos ministros de Satanás, aos pregadores que vocês ouvem nas mídias. 21. E semelhantemente aspergiu com o sangue dos animais, o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Ou seja, tudo aquilo que estava ali no tabernáculo também foi aspergido, com o sangue dos animais, aquele sangue. Então esse é o sangue dessa aliança, desse testamento que eu tenho mandado para Israel. Eu estava falando com Israel aqui. Nós estamos no livro de Hebreus, povo hebreu. Mas agora vamos entender como isso é importante. Vamos voltar agora um pouquinho, alguns versículos do capítulo 9. Aleluia. Versículo 10, e agora nós vamos usar a versão NVT. Versículo 10, e nós vamos ler até o versículo 12, 10 ao 12. A versão NVT. Então ele está falando sobre os ritos da aliança de Moisés. Aleluia. Tudo que era, toda a significância, tudo aquilo que era como tipos, exemplo, sombras, imagens, dando referência daquilo que seria para nós. E é uma ignorância extremamente gritante nós querer pegar aquilo que era um tipo, sem pegar a essência. É gritante demais, irmãos. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Já foi estabelecido. Por isso que eu falei, irmãos, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que estão onde? Nos argumentos, nos pensamentos, naquela mediocridade que Satanás implantou ali dentro. Então aqui, tudo que ele está se referindo ao que era da lei, era apenas coisas que estavam vigentes até a nova aliança, até que se estabelecesse um sistema melhor. Versículo 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Benefícios. Quem tem benefício de Cristo na sua vida? Estou vindo na igreja porque estou precisando agora de um socorro. Estou precisando agora, irmão, quem tem um benefício é um beneficiário. Já está se beneficiando. Eu não tenho que pegar um socorro. Se eu pego um socorro, eu uso Deus somente como um meio para me ajudar na hora da minha dificuldade. Então eu não quero Deus, eu quero um socorro só. Cristo se tornou o sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Ele entrou aonde? No tabernáculo, no santuário do céu, não feito por homens. Amém? Aleluia. Então agora, irmãos, o sumo sacerdote entrava qual santuário? O dos homens, o da terra. Mas o grande sumo sacerdote, Jesus, ele penetrou no céu, no tabernáculo do céu, perfeito no céu. Amém? Versículo 12. Com seu próprio sangue. Fale comigo isso, a frase. Vai lá, com seu próprio... Vai. Vamos juntos agora. Com seu próprio sangue.
e não com sangue de bodes e bezerros. Aqui está distinguindo, irmãos. Não com sangue de animais. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Redenção eterna. A palavra redenção nos fala da salvação, nos fala de substituição, nos fala de perdão, já foi dado. Perdão já foi dado. Perdão já foi dado. Então ele nos garantiu, ele é a garantia. A palavra também fala em Hebreus 7 que ele é a garantia, ficou o fiador dessa aliança. Jesus é o fiador dessa aliança. Ele é a garantia. Se você crê em Jesus, você tem que crer nessa aliança. Amém? Aleluia. No capítulo 9, aleluia. No capítulo 9, aleluia, e versículo 26, eu falei aqui inicialmente algo, aleluia, que nós não temos que falar do pecado dos outros, irmãos. Não temos que ser juiz de ninguém, porque Deus não mandou nós julgar ninguém, nem ser crítico de ninguém. Nós temos que ser mensageiro das boas novas. Mensagem de salvação. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, aniquilar o pecado, mediante a sua própria morte em sacrifício. Então, em sacrifício, ele removeu, ele aniquilou o pecado. Tudo bem, agora nós estamos em Cristo, então nós estamos sem pecado. Estamos salvos pela graça de Deus. Mas aí nós vamos falar com o pecador, aí nós achamos estranho que o pecador está pecando. Não. O que ele faz? O que ele pode fazer ali de pecar se ele é um pecador? É natural isso. Nós temos que apenas dizer, é necessário que você receba uma vida nova. Levar uma nova notícia para ele. Não uma mensagem crítica para ele. Não uma mensagem condenativa para ele. Uma mensagem de esperança para ele. Mostrando para ele que ele pode ter uma vida melhor, uma vida maior, uma vida plena em Deus. Amém? Aleluia. Então, irmão, entendam o que Jesus já fez, irmãos. Ele já removeu, já aniquilou o pecado. E por que damos tanta ênfase para o pecado? E não damos ênfase para aquilo que ele já fez? Isso é evangelismo? Não. Isso é cristianismo? Não. Isso é religiosidade. Isso é fortaleza que está aqui na mente. De uma mente que não foi renovada pela palavra de Deus. Isso é uma altivez. Que a pessoa se coloca num lugar superior e vê o outro como inferior. Mas graças a Deus que nós temos armas para destruir essas fortalezas malditas. Amém? Que sempre estão por aqui, Sabiam? Julgando, achando, não concordando. Por que não tem que concordar? Eu não tenho que concordar com alguma coisa? Eu tenho que aceitar, irmãos. Eu não concordo com o jeito dessa pessoa, com aquela outra pessoa, ou como ela é feito dessa forma, por que é feito isso, eu não tenho que concordar. Você tem que crer e se beneficiar, ser um beneficiário da obra de Deus. A partir do momento que alguém julga ou critica, ou alguém repudia alguma coisa, ele já não está se beneficiando, ele não é um beneficiário de nada. De nada, eu digo. De nada. Muito bem, vamos deixar esse ponto que eu acredito que já esteja claro. Agora vamos avançar ao novo ponto que eu quero chegar aqui nessa manhã. Muito bem, então Cristo, quando ele estava nos dias da sua carne, do seu corpo, ele clamou a Deus, ele ainda sendo filho, ele tinha que praticar a obediência, ele nunca tinha sofrido, nunca tinha morrido. É a primeira vez que ele tinha habitado em um corpo humano. Aleluia. E agora o que vai acontecer, irmãos, é que Jesus, tanto aquilo que falamos, a substituição, a redenção, Cristo ele vai para a cruz. Primeiro ele carrega o madeiro, a via dolorosa, foi sendo zombado pelas ruas de Jerusalém,
foi sendo escarnecido, carregando o madeiro, aleluia, sendo, açoitado também pelos soldados romanos, aleluia, e ele vai então para a cruz. E aí o que acontece, irmãos? Que na cruz Jesus ele recebeu ali todo o castigo, toda a punição em vida. Isaías profetizou sobre isso, aleluia, lá no capítulo 53, que nós temos falado frequentemente aqui, Isaías 53, aleluia. E a palavra que eu quero usar aqui nos diz assim, Isaías 53, aleluia. Versículo 3 e versículo 4. E o versículo 5 também. Versículo 3 ao 5 diz assim, aleluia. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, então porque ele estava em grandes dores ali, que conhece o sofrimento mais profundo, certo? Quando ele estava lá no seu corpo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Versículo 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Curados. Fôssemos curados. Agora, deixa eu dizer uma coisa, como beneficiário da nova aliança, quem já provou a cura? Quem anda em saúde divina? Muito pouco. Muitos poucos andam. Muitos poucos são beneficiários dessa nova aliança. Porque muitos estão com uma fortaleza na sua mente aqui, ó, entendendo tudo errado. Tudo errado. Muito bem, e aí seu corpo recebe todo aquele sofrimento, e aí depois seu corpo é colocado no sepulcro, e aí tudo que as pessoas imaginam é que Jesus o quê? Ele apenas, ele foi para a cruz, ele sofreu toda aquela dor, toda aquela humilhação, toda aquela maldição, todas aquelas feridas, todos aqueles açoites, a lança transpassou ele, pregado, pés e mãos. E aí todo mundo que o pessoal pensa que daí o que acontece? É que Jesus, quando ele disse Pai está consumado, e tendo dito isso expirou, a palavra, todo mundo centraliza a atenção no corpo dele. Mas se esquecem que Jesus, ele veio para morar no corpo e o seu corpo ser sacrificado. Mas o seu corpo já não era mais ele ali. Ele teve que nascer e ter um corpo. Esse corpo foi oferecido em sacrifício e oferta para Deus, mas ele não era aquele corpo. Mas muita gente, muita mentalidade religiosa, pensa que Jesus era aquele corpo. Muita gente ainda tem na sua mente, na sua consciência, que Jesus ele foi um homem. O homem da história, o homem do passado, o homem bom. E não entende a verdadeira obra de Deus, não entende verdadeiramente a nova aliança. Mas aqui, queridos, entra o ponto, o que Cristo estava fazendo ali. Então, quando Cristo ele recebe tudo no seu corpo, Cristo nunca podia morrer, irmãos. Mas porque ele morreu? Porque ele tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, e aí ele sofreu todo o flagelo, todo o castigo, toda a punição, e aí o seu corpo morre, não ele morre. Mas na cabeça de muita gente, Cristo morreu. O seu corpo morreu. Ele não era aquele corpo, ele habitava naquele corpo. Aleluia. E quando ele ressuscitou num corpo diferente. Não estava mais naquele corpo, mas nada a ver com aquele corpo. Aquele corpo estava todo dilacerado, os ossos estavam expostos.
todo o seu sangue tinha saído dele, e quando ele levanta num corpo diferente, um corpo incorruptível, um corpo que transcende tempo, espaço, um novo corpo. Porque ali Jesus, através de Deus, através de Jesus, estava dando para o homem um novo padrão de vida, um novo padrão de natureza. Não mais somente a vida nesse corpo, no mortal, no passageiro, no carnal, no corruptível, mas a esperança e a promessa de nós herdarmos esse corpo, que segundo Deus foi dado a Jesus um novo corpo, imortal, incorruptível, eterno, não envelhece. Hoje é todo cuidado, irmão, cuidamos com as rugas, cabelo grisalho, outro sem cabelo, e todo mundo fica preocupado com o seu corpo, se cai meu cabelo, estou lascado, porque tudo é em função do corpo. Mas o corpo não é quem eu sou, queridos. Não é quem você é. O corpo é apenas uma casa temporária onde você habita, onde você reside. Mas esse corpo não é você. E quando você não, e é interessante porque muita gente nessa fortaleza de mentalidade não se vê no novo corpo. Ah, vou sair dessa casa. Olha a casa apertada. Oh, casa desconfortável essa casa. Casa que se cansa, casa que se soa, casa que se desgasta. Fica 3 dias sem tomar banho, irmão. Né? Já tem que chamar o faxineiro, tem que chamar o lava-jato. Essa casa não é boa, irmão. Agora nós temos uma casa eterna no céu. Mas nós geralmente não focamos nossa atenção. Não estamos com essa perspectiva dessa nova casa. Porque estamos totalmente humanizados, enraizados ao padrão dessa vida. Padrão desse corpo. E agora eu quero levar vocês a uma outra passagem da palavra. Aleluia. Lá no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Aleluia. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Aleluia. Versículo 16. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Então aqui, Paulo, escritor aos Coríntios, ele está ensinando, falando sobre a ceia e sobre os privilégios que temos nessa aliança. Então ele está falando, participamos do sangue, que não é apenas um sangue de animalzinho jogado sobre nós. Não é um sangue de animalzinho jogado sobre um livro, mas é um sangue que simbolicamente nós vamos tomar, ingerir. Nós vamos beber. Então aqui, ele está falando aqui de 2 elementos, irmãos. O cálice, a mesa, não participamos do sangue de Cristo, e quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo. Ele está falando de 2 coisas, do sangue e do corpo. Sangue e o cálice, representado pelo cálice, e o corpo representado pelo pão. Ok? E agora em 1 Coríntios 11, onde Paulo traz o ensino para a igreja, a respeito da ceia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 24
24, ele vai dizer assim: agradeceu a Deus, partiu e disse, falando sobre o que Jesus ensinou lá no cenáculo para os discípulos: este é o meu corpo que é entregue por vós, façam isso em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Lembre que a primeira aliança, a aliança de lei da lei de Moisés, foi confirmada com o sangue dos animais, jogado sobre o livro e jogado sobre o povo. Mas agora, que aliança é essa? Que aliança é essa? Confirmada em quê? Com o quê? Com o quê? Com o meu sangue. Quem estava falando aqui? Paulo estava se utilizando das palavras de Jesus. Com o meu sangue. Então, irmãos, seria muito ilógico nós compararmos o sangue de um animal para o sangue de Cristo. Façam isso em memória de mim sempre que beberem. Versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. 29. Pois se come do pão e bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, sem honrar, desonrando o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Versículo 28, 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns até adormecem, morrem precocemente. Então, na igreja de Corinto, tinha pessoas fracas na fé, tinha pessoas doentes no corpo, e tinha as pessoas morrendo precocemente. Por quê? Porque não discerniam, voltando ao versículo 29, porque comiam e bebiam sem honrar o corpo de Cristo. E tem muita gente nas igrejas de hoje, na mesma condição, dentro das igrejas, fraco, doente e morrendo precocemente. E dizem que estão na aliança. Não, se você desonra o corpo de Cristo, você não está na aliança. Sabe qual é o problema, irmão? Vou resumir para vocês rapidamente. Sabe qual é o problema? É que vocês querem entender com a tua mentalidade humana as coisas de Deus. E a mente humana, nós estamos aqui já dentro da palavra de Deus, dentro de uma lei da palavra de Deus, que ninguém com a sua própria sabedoria pode conhecer a Deus e entender as coisas de Deus. Visto que com a sabedoria do homem, o homem não conhece a Deus. Deus, na sua própria sabedoria, estabeleceu isso. O homem pode conhecer a Ele quando o homem crer nele. Quando o homem se rende, confia nele, entrega a sua vida para ele, para receber uma nova vida que vem dele. Isso é substituição. Isso é a redenção, isso é ter uma nova vida. E o problema das pessoas hoje, no versículo 30, lá da igreja de Coríntios, é o mesmo problema das igrejas de hoje. Fracas, doentes e adormecendo, morrendo precocemente. É o mesmo problema. Por quê? Porque são roubados. Não se lembram que tudo aquilo que foi sobre o corpo ou a casa provisória de Jesus foi o nosso castigo, o nosso pecado, já foi a nossa iniquidade. E ele recebeu o nosso castigo em nosso lugar, para nós receber o seu benefício. Para nós receber o seu benefício. E aí, estão se beneficiando? Estão desfrutando? Estão desfrutando? Estão honrando o corpo do Senhor? Agora deixa eu dizer uma coisa. O que é o corpo do Senhor hoje? Aquele que morreu não é mais, aquele que ressuscitou é o corpo pessoal dele. Mas o que é o seu corpo onde ele habita? A sua igreja, que é o seu corpo. A sua igreja.
E no contexto do que Paulo está ensinando em 1 Coríntios 11, é que havia um padrão, uma prática naquela época, que umas pessoas não esperavam as outras, uns comiam mais, outros acabavam ficando sem comer, e isso era o quê? Era também um dos motivos da desonra para com a coletividade, para com o corpo. E um comia demais, como se fosse uma comida natural, sem discernir o corpo do Senhor, e outro ficava sem nada, porque os outros comeram em excesso. Mas para que a gente tenha entendimento, discernimento do que é o corpo do Senhor, todos comem. Um serve o outro, um espera pelo outro, e todos participam do mesmo manjar, do mesmo alimento, do mesmo banquete. Mas em resumo, irmãos, na verdade o que eu quero transmitir para vocês aqui, que o problema está na questão é que nós estamos muito humanizados, estamos olhando de forma natural para Jesus, dentro dos pensamentos e dos padrões naturais de vida. E aí o que acontece é que nós falhamos nesse ponto, erramos nesse ponto. Porque na vida de Deus, no plano de Deus, nós temos que aprender a viver pela fé e pelo Espírito. Pela fé e pelo Espírito. E o que acontece, irmãos, é que as pessoas hoje querem viver exatamente dentro do padrão natural. E nós temos muitos exemplos sobre isso. Por exemplo, lá em João, dentro do natural, dentro dos sentidos, lá no Evangelho de João, aleluia, capítulo 20, aleluia. Então a palavra fala que Jesus ele aparecia domingo a domingo. Primeiro dia da semana ele se manifestava depois da sua ressurreição. E ele se manifestou, estão seus discípulos ali, né? Falou com eles, Pai seja convosco. E aí aconteceu que um dos seus discípulos, chamado Dídimo, ou chamado também Tomé, não estava presente. E aí acontece que no outro domingo, aleluia, lá em João capítulo 20, aleluia, glória a Deus. Versículo 27, para ser mais breve. Versículo 27, aleluia. Então disse a Tomé, ponha aqui seu dedo e veja aqui minhas mãos. Ponha aqui sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. O que havia acontecido aqui, irmãos? Tomé não estava presente quando Jesus se manifestou a primeira vez. E aí os demais disseram, olha, nós vimos o Senhor, ele apareceu. Apareceu? Eu vi ele morto. Ele morreu. Como vocês vêm dizer para mim que ele está vivo? Como vocês vêm dizer para mim que vocês viram ele? Se eu, Tomé falou isso, se eu não ver e tocar, né, no seu lado, se eu não ver os sinais dos cravos, de maneira nenhuma crerei. E aí Jesus não aparece dessa forma, não permite isso, para honrar a determinação dos sentidos de Tomé, mas para dar a ele uma repreensão e dar uma promoção a quem crê. Então ele fala, põe aqui teu dedo, Tomé, veja aqui minhas mãos. Disseste que tinha que ver, tu tinha que colocar o teu dedo, tinha que tocar, põe a sua mão na marca, em meu lado, onde a lança transpassou. Não seja incrédulo, mas creia. Versículo 28. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Tomé chamou Jesus de Deus. Jesus não contestou nada. Tudo bem. Versículo 29. Então Jesus lhe disse, você crê porque você me viu. Felizes ou bem-aventurados ou abençoados são aqueles que creem sem ver. Não depende dos seus sentidos, mas creem no Espírito, creem na palavra de Deus. Esses são felizes, esses são bem-aventurados. E esse é o problema da nossa geração, porque eles querem ver, eles querem os seus sentidos aguçados, querem tocar, querem apalpar. Mas agora eu quero dizer uma coisa, Deus é Espírito, irmãos. Ele determinou isso em João capítulo 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E quando adoramos em Espírito, verdadeiramente o adoramos.
Adorar, balançar com a carne, com o corpo, isso qualquer um pode fazer. Lá no mundo também fazem, em qualquer lugar se faz. Mas adorar em espírito, rasgar o coração, se quebrantar, se render diante do Senhor, diante da presença, se alegrar na presença do Senhor é diferente. Se alegrar com a presença do Senhor em nós é diferente. Isso eu não dependo dos sentidos. Isso eu nem dependo do meu corpo, porque isso é lá no meu espírito. Deus é espírito e Ele não vem no meu corpo, Ele vem no meu espírito. E muita gente do sentido pensa, Deus vem no meu corpo. Não, Deus vem no nosso espírito. A palavra fala, nós mesmos que temos, Romanos 8, temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a redenção, aleluia, a saber do nosso corpo. Nós que temos a primícia, e para você entender o que é primícia, primícia é a 10ª e a primeira parte da colheita, a melhor colheita, os primeiros frutos, os melhores frutos, ou seja, Deus já colocou dentro de nós. Isso é a primícia, nós temos as primícias do Espírito. Eu quero ler isso, Romanos 8. Aleluia. Versículo 23. Pode deixar a tradução NVI mesmo, mais comum para todos aqui. Diz assim, NVI, perdão, pode ser Almeida, por favor. Aleluia. E não só ela, falando da criação, a natureza, o mundo, que nós vemos, que admiramos tanto. Dizer, meu Deus, é maravilhoso, irmãos. Mas quero dizer uma coisa, nesse mundo, tem muita coisa, irmãos, que não está no plano de Deus. Ele é perfeito. Você vê, né, a ordem perfeita, o comando perfeito, a sincronia perfeita, mas você vê uma tempestade, não é perfeito. Você vê animais morrendo, gemendo, você vê flores morrendo, isso não é perfeito. A perfeição de Deus é muito maior do que você imagina. Amém? Não só ela, a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Onde? Onde nós gememos? Onde? Pergunta. Onde? Ah, eu gemo lá na igreja. Não, eu gemo aqui dentro, meu irmão. Você tem que gemer aqui dentro, esperando a adoção, a saber, a redenção no nosso corpo. Nós que temos as primícias do Espírito, onde? Em nosso Espírito. É por isso que se adora a Deus em Espírito. Muita gente não entendeu isso ainda. Não libera o seu espírito para Deus, seu coração para Deus, seu verdadeiro ser para Deus. Ah, tudo é meu corpo. Cuidar do meu corpo. Deus cuida do seu corpo. A partir do momento que a sua vida, notem, lá em Coríntios estava o quê? Gente doente, fraca e morrendo precocemente. O corpo estava sendo cuidado? Não. Estava sendo lesado. Por causa que da falta de cuidado com a vida com Deus. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Ou seja, eles não estavam passando, eles não estavam entendendo a Páscoa. Eles estavam ficando na mesma naturalidade, no mesmo sentido da vida natural. Mas quando nós passamos para a verdadeira vida, irmãos, aleluia, então nós estamos suscetíveis, irmãos, à fraqueza, às doenças, a morte precoce, porque não dependemos desse corpo, dependemos da vida. E a vida, aleluia, flui para esse corpo, e esse corpo vai ser saudável. Por que tem gente que desencadeia doenças no seu corpo? Porque aqui dentro estão doentes. Doentes. Presos. Não sei se me veio agora no coração para compartilhar, não sei se o irmão lembra daquela irmã Edna. Ela mora no Porto dos Calvados e ela veio aqui, quando ela veio, ela tinha umas doenças, né? Ela tinha aquela endometriose, uma doença, né, que geralmente dá em mulheres ali, e a doença mesmo causada por maldição. E aí ela veio aqui, veio 2 vezes aqui na igreja, um dia a palavra foi muito forte, foi muito ministrada, e quando eu fui cumprimentar ela, como ela frequentou a igreja que não crê no Espírito Santo,
Ela ficou impactada porque ela disse, pastor, eu queria sentir isso como eu senti hoje, como eu nunca tinha sentido. Ainda que eles preguem tudo o contrário, mas eu queria sentir esse Espírito Santo. E eu senti ele. E ela tinha esse problema de endometriose, e aí no segundo dia que ela vem, o Espírito Santo começou a ministrar nela e falou assim, ó, se tu perdoares hoje a tua mãe, porque no caso ela nasceu naquela região lá da irmã Janine, não sei agora que região que é, Alagoas, não sei onde que é. E aí o que acontece que lá, a cultura de lá é mulheres, né, que ficam grávidas, novas, elas não têm recurso, ou é abortar, ou é dar para adoção. Então, geralmente é para adoção. Então ela foi para adoção, mas uma tia dela, né, adotou ela, cuidou dela, mas ela, no coração dela, ficou, por que minha mãe não me quis? Por que minha mãe não me quis? E ela não perdoava a mãe. E aquilo desencadeou o quê? Uma tristeza, e a tristeza desencadeou o quê? A doença do seu corpo. E aí, quando ela foi ministrada aqui, o Espírito Santo falou, perdoa a tua mãe agora, que eu te perdoo também e te curo. E aí, naquela hora, ela sentiu que era o Espírito Santo, ela aceitou, ela interagiu com o Espírito Santo, aleluia, ela, aleluia, liberou o perdão para sua mãe, Deus liberou o perdão e a cura na hora para ela sentiu o toque de Deus, ela foi no médico, dias depois, todos os nódulos tinham sumido, e aleluia, e hoje ela tem uma menininha, aleluia, abençoada, para a glória do Senhor, e ela mesma veio aqui num dia de oração e testemunhou, que quando a nossa alma está doente, o nosso corpo está doente. Quando o nosso coração está doente, nosso corpo vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Então o cristianismo, irmãos, em essência, o que eu quero dizer, é a vida de Deus aqui para nós estarmos aqui em liberdade de vida. Desfrutando da plenitude da vida. Não é essa coisa formal, não é essa coisa natural, é passar do natural para o sobrenatural, é passar do natural para o espiritual, irmão. Essa é a Páscoa, essa é a liberdade. Aleluia, se coloque de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos pela tua palavra e oramos para que teu Espírito Santo testifique dela, confirme ela em cada coração, em cada vida neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos te pedindo, Pai, e nós já te agradecemos por quanto cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, irmão.